Falar sobre a violência contra a pessoa idosa é mexer no vespeiro, uma vez que incide na forma como encaramos o envelhecimento, na maneira como nos comportamos diante dele e de como reagimos diante de um ato violento. O que fazer? A quem recorrer? Como mudar esse quadro? O 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. Porque a maneira como a gente enxerga as pessoas idosas atualmente é uma maneira que está colada, vamos dizer assim, com uma noção do mercado de trabalho. Ao meu entender, as pessoas elas são tratadas de maneira descartável. Como a gente vive uma lógica societal que é pautada pela ética do consumo e, digamos assim, pela lógica da mercadoria mesmo, as pessoas, quando elas saem, elas atingem uma determinada faixa etária e elas não se adequam mais a essa lógica produtivista, elas simplesmente são abandonadas, descartadas, invisibilizadas pela sociedade. Passado bem longínquo, a figura do ancião era extremamente importante nas comunidades mais antigas, mais ditas primitivas, porque ele era o grande sábio. Como não tinha escola, ele era a escola, ele tinha vivido mais e naturalmente ele ia ensinando coisas às pessoas. Quando a gente vai institucionalizando o saber e a sociedade industrial vai precisando de pessoas rápidas e produtivas, a figura do velho vai ficando naturalmente encostada, vai margeando a sociedade. O Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, responsável pelo recebimento de denúncias de violações de direitos, registrou 12.454 denúncias de violência contra a pessoa idosa nos 4 primeiros meses de 2016. Já presenciei grito, falando alto com a pessoa, xingando porque a pessoa estava comendo de mau jeito, a pessoa não queria comer. Em um determinado momento, eu acompanhei alguns agentes de saúde, isso aconteceu já 2 vezes. Encontramos o idoso mergulhado em excrementos, mal cheiroso, mergulhado em situação de, completo, uma sujeira tremenda, em abandono mesmo, com fome, realmente sendo maltratado. O senhorzinho ele estava querendo sair de dentro de casa, mas a filha dele, por causa que ele já é de idade, aí não consegue fazer as coisas sozinho, aí a filha dele cuida dele, a filha e o filho. Aí ela não queria deixar ele sair, por causa que ele queria ir conversar com os meninos na calçada, ela não queria deixar, ela empurrava ele, empurrava o portão. Teve uma hora que ele estava tentando sair, ela não queria deixar, aí ela foi pegando no braço dele e rasgou ele com a unha, aí ficou sangrando bem muito. Era o filho agredindo o pai. Não foi uma agressão física, mas aqui também consta... Emocional e social, né? Exatamente. Agredido com palavras, Com palavras de menosprezo. Tudo que eu presenciei. É como se o idoso ele tivesse que ter, como eu falei, um comportamento que agrade a todos. Quer dizer, ninguém consegue entender, ou a maioria das pessoas não consegue entender que os idosos eles têm limites. Aliás, limitações. E quando acontece alguma coisa que desagrada, seja o filho, o neto ou até cuidador, então é motivo de agressão, seja ela qual for, física ou emocional. Minha filha, quando meu filho, mataram meu filho, aí ela se achou que podia tudo que queria fazer comigo. Aí pegou assim no meu braço, não era
desse tamanho não, era maior, maior. Aí ela pegou assim, ó, encacou assim, puxou, veio a carne da isso aqui. Aí eu, envenenada também, peguei o resto, arranquei. Percebe-se que a maior parte das violações acontecem dentro das casas das vítimas, cometidas por filhos, netos ou outros familiares. E por isso que é uma grande tristeza quando acontece isso com o indivíduo que é idoso. Com pessoas que têm uma fragilidade ainda maior. Com pessoas que depositam no outro indivíduo que está violentando toda a sua confiança, que é a única esperança que ela tem de ser cuidada. Aquele que deveria ser o primeiro a zelar por esse bem-estar dessa pessoa fragilizada é aquele que mais maltrata, é aquele que mais fragiliza, é aquele que mais isola, é aquele que provoca, antes da morte física, a morte psicológica, a morte mental. As violações mais comuns são a violência física, quando se faz uso da força física para compelir os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar dor, incapacidade ou morte. Abandono é uma violência que se manifesta pela ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção e assistência. Violência financeira ou econômica consiste na exploração imprópria ou ilegal ou ao uso não consentido pela pessoa idosa de seus recursos financeiros e patrimoniais. Violência psicológica corresponde a agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar do convívio social. Existem várias formas de violência psicológica, né? Não permitir que o idoso tenha sua subjetividade, não permitir que o idoso viva de acordo com o seu desejo, faça suas atividades diárias, conviva realmente de acordo com aquilo que quer, que tenha sua rotina de acordo com o que sempre teve, são maneiras de violências psicológicas também. Quando a pessoa é violentada com a violência psicológica, na realidade ela não aceita dentro de si mesma o seu inconsciente, ela não admite que está sendo violentada. As expressões verbais, elas estão enquadradas dentro do contexto de violência psicológica. Eu sou psicanalista, né? E em psicanálise o Freud chama isso de xiste, né? Xiste é uma forma camuflada, né, da gente agredir o outro, por exemplo, em forma de piada. Isso é um xiste, você dizer que fazer uma brincadeira, entre aspas, maldosa com o idoso ou fazer gestos, também é uma forma de xiste, e o xiste, segundo a psicanálise, é um instrumento perverso, sutil, que você dirige ao outro ser humano. Os tipos mais comuns de violência contra o idoso são a negligência, com 68,7% das ocorrências, seguida da violência psicológica e do abuso financeiro e econômico relacionado à violência patrimonial. A violência, seja ela qual for, é uma das maiores causas de lesões, doenças, perda de produtividade, isolamento e desesperança que acabam comprometendo a vida da pessoa idosa. Aí ficava muito debilitado, não queria comer, queria ficar sempre sozinho, não queria que a cuidadora cuidasse dele, ficava agitada com a cuidadora e se estressava com ela e ficava querendo ficar sozinho e estressado, calado na dele às vezes. Que esse indivíduo se torne alguém com a autoestima muito baixa, com que esse indivíduo pense que normalmente é um peso para a família, para o filho, para o neto, para aqueles que são seus cuidadores. Isso vai desencadear, com certeza, uma depressão, provoca, de uma certa forma, o isolamento desse indivíduo. Se isolando,
agrava ainda mais a depressão, podendo até provocar a morte. Nos termos constitucionais, o idoso é sujeito de direitos. A Constituição Federal impede qualquer forma de discriminação por idade. Hoje nós temos o Estatuto do Idoso, onde ele adquiriu alguns direitos. E essas pessoas que são agredidas é amparada hoje por esse estatuto. Aquele que vê um idoso sendo espancado, sendo agredido verbalmente por pessoas da família, por pessoas cuidadoras, existe uma lei que essas pessoas infringirem serão atuadas e enquadradas nesta lei, ou seja, no Estatuto do Idoso. Portanto, eu quero deixar aqui bem claro que é algo difícil, que os familiares têm que prestar muita atenção quando o idoso vem ser agredido, pois há muitos idosos que não têm uma reação. Apesar de existirem diversas leis que penalizam atos violentos contra pessoas idosas, poucos idosos realmente conhecem e têm acesso ao Estatuto do Idoso, o que dificulta a preservação e garantia dos seus próprios direitos e, consequentemente, os faz permanecerem em situações de violência. Mais interessante para o governo ou para os governantes que a gente seja ignorante nesse sentido, porque aí quando você não tem o conhecimento, você não sabe dos direitos. Então é bom, e isso é um alerta, eu até agradeço, porque a partir de hoje eu vou tomar conhecimento desse estatuto. A gente conhece algumas coisas. É pouco divulgado, né? É pouco divulgado. Bom, a velhice é um tema, a meu ver, fundamental para a gente discutir, especialmente em sala de aula. Então, é um tema de extrema relevância, é um tema fundamental para que a gente consiga pensar novos caminhos éticos de comportamento mesmo da nossa sociedade, da nossa comunidade, né? Com esse tema em sala de aula, a gente pretende que essa geração ela tenha um olhar diferente para o idoso. Então, todos os anos, a Secretaria de Educação de São Bento elabora um projeto. Esse ano o projeto intitula-se Gerações, Cuidado e Cidadania. Velhos dilemas e novos desafios. E é uma forma de levar o tema para a sala de aula. Estudar o Estatuto do Idoso, estudar o Estatuto da Criança e promover encontro de gerações, para que haja uma perpetuação do saber dos idosos, para que haja um respeito às tradições. E essa é a ideia, levar a família para a escola, levar os idosos para a escola, fazer com que os alunos se sintam sensibilizados com os idosos que estão no abrigo. Porque eu entendo que aquilo que a gente não aprende compreendendo, se sensibilizando, criando uma consciência, não provoca de fato mudança. A gente pode aprender só para superficialidade, tipo, se eu estiver diante de alguém, eu me comporto daquela forma. Mas quando eu compreendo, eu de fato mudo. Então, minhas ações no meu meio de convivência, ela realmente se transforma. Quando eu penso um pouco esse tema em sala de aula e tento colocá-lo dentro desse campo de discussão da própria divisão social do trabalho, da própria lógica do mercado de trabalho, eu gosto também de abordar a partir de uma ótica do sensível. E para mim, um livro que é fundamental para que a gente leia um pouco e debata esse tema a partir da ótica do sensível é A Metamorfose, do Franz Kafka, que é aquele em que o personagem principal, o Gregor Samsa, ele acorda um belo dia, de uma noite de sonhos intranquilos, metamorfoseado, transformado num inseto. Então esse inseto ele tem as dificuldades de locomoção, esse inseto ele tem as dificuldades de comunicação, e esse inseto ele está passando por uma angústia de que ele não pode faltar
o dia de trabalho. No entanto, ele já não corresponde mais, ele não tem as capacidades e a aptidão necessária, digamos assim, para dar conta daquele dia de trabalho. Para mim é um livro, uma metáfora que o Kafka utiliza para mostrar como, quando o nosso corpo chega a alguns limites relacionados à questão produtiva mesmo, a lógica produtivista, ele vai sendo descartado. E o indivíduo e o sujeito e suas subjetividades entram num estado de sofrimento, porque não pode mais dar conta, digamos assim, dessa realidade. É a forma que essa violência velada tende a aparecer, né? Assim, você está lidando com uma pessoa que provavelmente ela não serve ao capitalismo da forma que um jovem serve, do ponto de vista de produtividade, entendeu? O corpo já não funciona mais da mesma forma, é uma outra fisiologia, uma outra anatomia, né? São outros sentidos, né? Então, envelhecer numa sociedade em que toma o corpo do jovem como um corpo padrão, né? É sempre uma tarefa difícil, minimamente complicada, né? Então isso acontece, as pessoas não se colocam no lugar, não param para pensar. Isso foi aceito na nossa sociedade, na nossa cultura como algo natural. O velho não produz economicamente, então ele não tem palavra, né? Não tem voz ativa. Além da dificuldade encontrada na garantia dos seus direitos, as pessoas idosas continuam sendo submetidas a uma série de desrespeitos. Para mudar esse quadro, nada mais eficaz do que uma escola que se preocupe com os problemas sociais e que busque resolvê-los dentro e fora da sala de aula. Então essa é uma discussão que a gente precisa fazer sim, dentro desse contexto mais amplo, dessas relações que se dão e dentro dos contextos menores do microsocial, da nossa casa, da praça que a gente visita, dos lugares que a gente convive. Então a informação, o debate, a educação lá na família já para as crianças e a continuidade dessa informação na escola são instrumentos fundamentais para combater esse tipo de preconceito e de ação perversa. Combater a violência nos parece algo altamente complicado. Por isso, o nosso ponto de partida é entender, de uma vez por todas, o que é envelhecer. E depois disso, estaremos aptos a preservar e respeitar o nosso próprio futuro e o passado das pessoas mais velhas. Quando a gente pensa na velhice na sociedade contemporânea, a gente pensa no descarte da vida. Então, toda a experiência que está guardada no decorrer do tempo, né, da pessoa idosa, né, toda a experiência, toda a sabedoria que carrega aquele corpo já envelhecido, é uma poesia que é descartada, né, uma experiência que é descartada, uma sabedoria que é descartada. Então, no fringir dos ovos, nós descartamos as nossas próprias vidas. Né? Porque a pessoa idosa não é uma coisa que tem que ser descartada, é um ser humano. Né? Um ser humano que mesmo com a idade avançada, o corpo pode estar realmente cansado, desfigurado, mas a alma continua viva. Tomar consciência da nossa humanidade, que isso faz parte da nossa humanidade, solidariedade, não como uma palavra, mas como uma ação efetiva, compaixão, não como uma palavra, mas como atividades. Eu acho que a gente precisa reinventar o homem para combater a violência. Aquelas pessoas que nos deram tanto amor a vida toda, aquelas pessoas que a gente sabe que dedicaram a vida inteira para o bem do outro, para a construção da felicidade do outro. E muitas vezes são passadas despercebidas. Nós usamos um termo em psicologia que eles se tornam invisíveis. Invisíveis à sociedade porque não produzem mais. Invisíveis à família porque hoje em dia não são mais eles que provêm tudo para dentro de casa. Não são mais eles que providenciam a comida, não são mais eles que são capazes de fazer a limpeza da casa.
Invisíveis porque hoje eles precisam de mais atenção. Invisíveis porque hoje, se você os deixar quietinhos no canto, eles não vão falar nada. Invisíveis porque hoje, se você os deixar lá, envolto em seus excrementos, eles não vão reclamar. Invisíveis porque hoje, se você os deixar com fome, com sede, eles vão morrer ali. E se brincar, você nem vai perceber. Porque eles não fazem barulho. Eles não gritam. Eles apenas precisam de um pouco da nossa atenção.